Olá, tudo bom? Hoje vamos dar continuidade aos resumos que esses amigos aqui do grupo estão realizando dos livros, para que a gente possa até mais ou menos semana que vem a gente possa ter acesso a todos os resumos e no dia 10 retomarmos os estudos com esses resuminhos, essas informações mais fresquinhas. Hoje o capítulo que nós vamos brevemente falar é um capítulo curto das raças adâmicas, onde Emmanuel dá uma introdução, né? Após ele ter contado para nós toda a criação do planeta, como surgiu, né? Conforme no vídeo anterior. Agora ele vai falar um pouco do desenvolvimento da humanidade da Terra, tá? E ele começa então falando, recordando que os trabalhadores de Jesus, né, os operários de Jesus, estavam aqui fazendo grandes ajustes, né, no corpo físico humano, né, nesse momento, e isso se dava, mexia um pouco no perispírito quando o cara não estava encarnado, mexia um pouco no espírito quando o cara estava encarnado, e eles estavam buscando a melhor forma, a mais resistente, a mais adequada para o nosso planeta. Forma humana, nós estamos falando. Nesse paralelo, a gente já não estava mais tão primitivo, né? O humano, ele já tinha atingido uma forma que era o Homo sapiens, na verdade é o Homo habilis, que é um anterior ao Homo sapiens, né? Que hoje é o Homo sapiens sapiens, mas era o Homo sapiens, já estava mais evoluído, ainda era, né, o corpo físico muito passível de muitos ajustes, e nós estamos falando de bilhões de anos, porque a Terra tem 4 bilhões e meio de anos de ajustes, né, dos trabalhadores de Jesus e de Jesus também, trabalhando ali, né, nessa melhora, né? E isso não acabou, né, gente? Porque à medida que a ciência vai conseguindo condições de vivermos mais, prolongando as nossas reencarnações, isso também demanda evolução, né? É evolução, né? E proporciona que a gente melhore e evolua cada vez mais, aproveite o máximo, né, as nossas encarnações. Então, Emmanuel vem contando pra gente que nesse inteirinho que a Terra estava nessa fase, um outro planeta que fica na nossa galáxia, que é a Via Láctea, e nessa Via Láctea os gregos ficavam lá olhando, né, os estudiosos gregos, e falando, aquilo parece, aquela constelação, aquele monte de estrelinha parece um Capricórnio, ali parece 2 gêmeos, ali, né, porque é de onde até surgiram os signos, né? Numa região ali próxima a Capricórnio tem uma constelação chamada constelação de Cocheiro. Desta constelação de Cocheiro, constelação é o quê? Um monte de sóis, cada sóis tem seus planetinhas. Uma dessa estrela, um desses sóis, porque a estrela é um sol, né? Um desses sóis, chamado Capela, né? Onde todos os seus planetinhas hoje já são altamente purificados, aqueles mundos, né? Um deles estava numa transição muito parecida com a gente, né? Então temos o nosso solzinho. Então imagina que Capela é o sol, que tem um monte de planetinha, que tem a Terra, Vênus, né? Esse é o nosso. Lá ele é o sol de outro grupo de planetas, mas estavam todos evoluídos. E menos um que estava passando uma transição muito parecida com a gente. Aliás, contam os espíritos, né? E Geraldinho Lemos é um
porta-voz, né, diz que do nosso sistema solar, com exceção de Plutão, a Terra é o planeta que menos avançou até hoje, né? Que tá mais atrasadinho, né? E voltando lá, então dessa região de Cocheiro, né? Ali tem Capela, né? Essa estrela. E ela estava passando, um dos planetas estava passando por essa transição. E o que estava acontecendo? Qual era a situação que eles estavam vivendo lá em Capela, na região de Capela? Eles estavam assim, imagina a situação de todo esforço e sacrifício para nós construirmos com as nossas próprias mãos a sua casa. Você vai cavar, fazer alicerce, levantar as paredes, mas quando você vai pôr o telhado, quer dizer, você já está terminando, vem alguém e derruba a sua casa. Aí ele vai de novo, começa o alicerce, cava, constrói as paredes, quando ele vai pôr o telhado, vem alguém e derruba a tua casa de novo. Era essa sensação de não conseguir concretizar as lutas, né, consolidar e avançar, né? Porque depois que você constrói a casa, você vai avançando naquela casa, não é? Você vai fazer reforma, você vai fazer isso, vai acabamento, etc e tal. Você não consegue avançar porque tem sempre um puxando, né, aquela situação pro chão e a gente não consegue avançar. Então, estavam muitos espíritos rebeldes que tinham prazer em fazer coisas ruins, negativas ainda, muito presos no orgulho, muito presos no egoísmo, sem boa vontade de modificar. Era esse perfil de um grupo muito grande de espíritos. Em contrapartida, um outro grupo imenso já estava cheio de boa vontade, trabalhando para a luz, para a melhora, pelo amor, pela solidariedade, pela bondade. Então, foi preciso nessa região realizar que o Emmanuel chama de saneamento, quer dizer, realizar uma limpeza, né, para que os espíritos pudessem consolidar os avanços que eles tanto lutaram para conquistar, quer dizer, terminar suas casas e melhorar, né, o seu ser, né? Era isso. É quando o aluno rebelde começa a atrapalhar a turma da sala de aula. Então, você às vezes precisa isolar aquele aluno, né? Então, a professora fala, senta aqui comigo. Não, você não vai sentar no grupo porque você está atrapalhando. Tá todo mundo lendo e você tá tirando o chapéu, tá derrubando a carteira, tá derrubando a mesa, tá mexendo com um. Ele começa a atrapalhar. E o outro não consegue avançar na aprendizagem porque aquele não consegue parar de pirulitar, né? Digamos assim. Então, precisa isolar, né, aquele aluno. Isso estava acontecendo, só que com um grupo imenso, né? Então, foi que Jesus, né, recebe esses espíritos que vieram, então, exilados. E o exílio não é expulsão. Exílio é você vai sair assim que tudo estiver melhor, que você estiver melhor, que as coisas melhorarem, você retorna, né? Expulsão é para não voltar, né, gente? E então ele conta para nós, o Emmanuel, que esses espíritos, quase que sua totalidade retornou à capela, já estão lá nos seus planos de luz. Mas ainda há uma grande parte aqui, até porque o grupo era imenso, né, dos que vieram exilados, né? Ainda há alguns que ainda são retardatários que estão por aqui. De repente de repente vocês. Não sabemos, né? Não temos consciência agora, né? Mas que há ainda. Nesse inteirinho, então, foram 4 povos, né, grandiosos que vieram para cá. São os árias, né, o povo ariano, o povo branco, os egípcios,
os israelitas, né, o povo de Israel e os indianos. Mais para frente, nos próximos capítulos, nos próximos resumos, nós vamos ouvir especificidades de cada povo desses que a gente está falando, né? Mas aqui, esses 4 povos, imaginam, hoje, nós vivemos aqui, hoje, com muita tecnologia, assim, né? Com conforto de uma geladeira, de uma televisão, de uma cama quente, né? De condições de melhorar intelectualmente, podendo ler livros, escrever, ver vídeos, etc. e tal. Imagina a gente nessa situação. Falarem para então, você está começando a atrapalhar seus coleguinhas, melhor você ir para outro lugar, e a gente cai num lugar onde só tem areia, um deserto, que tem um rio, uma areia, não tem edificação, né? Quer dizer, não tem construção, não tem tecnologia, não tem ciência, não tem nada. E agora é ali que você vai viver para pensar um pouco mais em tudo aquilo que você estava fazendo e rever o que te dá prazer. Porque lembra que a gente falou que lá eles tinham prazer em realizar coisas más, né? Prazer no mal, gostavam, né, das atitudes egoístas, das atitudes orgulhosas. E uma das leis divinas mais importantes é o amor um pelo outro, é crescer junto, né? Então, está totalmente em desacordo com a lei divina, né? Nesse momento, então, a gente estava lá no Homo habilis, e o que acontece? Estávamos ainda nômades, né? Eu vou falar, estávamos considerando como se eu fosse um espírito terráqueo, né? A gente não estava sedentário, né? Não estava não tinha uma família, não montou grupos, né? Tribos, não. A gente comia as coisas dessa região. Aí acabava essa comida, as plantinhas, ele ia para outra região, aí acabava, ele ia para outra região, só consumia e ia embora. Nesse momento, esses espíritos chegam, esses 4 povos, né? E eles vêm em grupos de semelhança de pensamento, de crenças, de atitudes, né? E também de linguagem. Olha que interessante, eles já trazem um pouco da linguagem na memória deles que eles usavam lá em Capela, fazendo a gente entender um pouco, por exemplo, a lenda lá da Torre de Babel, né? Que todos falavam e ninguém se entendia, né? E por quê? Porque a gente compreende que qual é a linguagem universal? É o amor. Independente de você falar com a pessoa na mesma língua, a sua sintonia sintoniza com o outro e vocês vão se entender plenamente. E ali eles chegam ainda muito enraizados, muito presos no egoísmo, no orgulho. Então, a fala, essa linguagem mesmo da língua, né, dos dialetos e tal, ela é importante para eles. E eles trazem isso, né? São povos que falam línguas diversas, de onde surgiram outras, como, por exemplo, a língua portuguesa surgiu dali, né? Dessas que eles foram lembrando de lá de Capela. Tinham hábitos parecidos e crenças e ideais parecidos, né? Que nós vamos descobrir com o passar do tempo, nos estudos aqui desse livro, né? Uma outra questão que é importante a gente lembrar é que, nesse momento, os operários de Jesus, eles começam também a usar o perispírito desses espíritos degredados de Capela, né? Desses capelinos, para tirar genes e ir implantando e melhorando os genes do terráqueo, né? Do hominho da caverna que estava aqui. E é por isso que também a gente evolui o nosso corpo físico com o auxílio desse perispírito mais avançado que eles traziam,
Olha que coisa muito legal. Então, eles vão contribuir, esses povos que vêm exilados, com a melhora da nossa organização social, né, em famílias, em grupos, do nosso avanço tecnológico, do nosso avanço científico, do nosso avanço das linguagens, da inteligência, só melhoras. Eles só trouxeram melhoras para nós, através das suas ações, apesar de ainda, né, naquele momento, terem muitas imperfeições, mas avançam. Como o aluno rebelde, você pega lá meia dúzia de aluno rebelde e põe um para ajudar o outro, né? Então, um tem uma característica que sabe mais português, ele ajuda o de matemática, e é sempre legal, gente, porque eles se entendem. A atrapalhada deles, eu falo palavra de professor. Você pega um mais rebelde com o outro e vai juntar, eles se entendem. No começo eles se estranham um pouco, mas depois eles se entendem, um auxilia o outro. É bem interessante. É mais ou menos um movimento assim, singelo do que eu tô dizendo, mas é assim, né? Eles cantavam, e tem registros, né? Muito o cântico de saudade desse plano perfeito que eles deixaram atrás, né? Então é por isso que há muitos registros cantando essa saudade. E um dos registros de cântico de saudade é as raças, que aí Emmanuel chama de raças adâmicas. Por quê? Porque vem desse registro da saudade do outro plano, contando a história de Adão e Eva sendo expulsos do paraíso. Porque a revolta deles dizia que eles foram o quê? Expulsos de lá, né? Na verdade, eles estavam exilados. Enfim, eles também, todos esses povos, cada um à sua maneira, com a crença que ele conseguiu desenvolver, eles sabiam e trazem no interior que o mestre estaria sempre com eles e que lhes auxiliaria. Então, eles passam também a ser cada povo à sua maneira, a esperar a vinda do mestre, porque na verdade eles sabem que o mestre faz essa grande promessa de estar com todos eles e manda seus emissários. Então manda Buda, manda Krishna, vai mandando seus pupilos, né, para lhe representar até o momento em que ele vem. E aí, enfim, e concretiza, né, todas aquelas previsões, né, aquelas profecias de que ele viria e de que ele estaria sempre ao lado de todos eles. E assim, para encerrar esse capítulo, né, na verdade, ele faz uma pré-eleição do que serão os povos que ele vai citar a partir de agora, e fazendo um breve resumo, e Emmanuel encerra dando a sua opinião a esse capítulo a respeito disso, de quanto teve de avanço, né, para o planeta, que para nós, para eles, foi um sacrifício enorme, para esses capelinos. Eles tiveram que aprender através do sacrifício, porque eles não conseguiam avançar sem esse sacrifício, sem essa luta, sem esse, às vezes a gente precisa falar, né? Para com isso, né? E eles tiveram que tomar esse para avançar, né? E o quanto a gente deve, né, a essa lei divina que proporciona outros virem nos auxiliar e crescer. Obrigada.